Vamos falar sobre os desafios reais de começar a trabalhar na sua área aqui na Austrália? Pois bem, eu estou aqui o tempo todo trazendo os benefícios de trabalhar na área, como é que você tira muita vantagem disso, como conseguir um emprego, como fazer um currículo, estudar o mercado, fazer entrevista. Trago muita coisa boa e muita coisa de preparação. Mas hoje eu decidi trazer um pouquinho de quais são aqueles desafios reais que você pode enfrentar e como você vai se preparar ou vai, diminuir um pouquinho aí desses desafios para você ter um início de carreira mais tranquilo. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu já trabalho na minha área aqui há alguns anos, eu trabalhei sempre com prédios comerciais, para quem não sabe eu sou engenheira civil, trabalhei com hospitais, coisas assim, né? Sempre coisas em uma indústria específica, então eu trabalhei um pouquinho com fire safety, né? Parte de engenharia de incêndio e pânico. E depois eu passei a trabalhar com parte de infraestrutura, de estrutura metálica. E agora eu tô trabalhando em algo totalmente diferente. Gente, eu formei tem quase 8 anos. Eu formei em engenharia civil e eu nunca trabalhei com nada de infraestrutura aqui na Austrália. Lá no Brasil eu vi um pouquinhozinho de infraestrutura também muito tempo atrás no estágio. E foi só isso. Então, assim, tem muito tempo que eu não entro em contato com esse conhecimento e para mim é quase que começar do zero. Tem 2 meses e meio que eu estou nessa nova empresa, nesse novo emprego, tem exatamente 2 meses e meio. E como eu estou passando por vários desafios, isso me fez lembrar também dos desafios que eu passei no início. E como dentro da minha mentoria a gente teve por um tempo, e vai voltar inclusive agora em julho, encontros com as pessoas que conseguiram emprego na área. E a gente dividia, né, como é que estava sendo nosso dia a dia e como outras coisas também, tipo como conseguir um sponsor, como negociar um aumento de salário, como mudar para outro cargo. A gente dividia tudo isso. E trazíamos também desafios. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho de coisas que eu passei, de coisas que eu vi outras pessoas passando e dos meus desafios atuais também, para poder te ajudar a se preparar e, principalmente, já trabalhar em algumas dessas coisas para você deixar realmente o seu início mais tranquilo. O primeiro deles, gente, que é uma coisa que eu sei que todo mundo já vê isso como um bicho-papão mesmo, é o tal do inglês técnico. Vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui diversas formas diferentes de você já ganhar um conhecimento do inglês técnico da sua área através do estudo de mercado mesmo, através de, na fase mesmo de aplicação, na fase de você ver as vagas e tudo, porque isso já vai fazer com que aquele inglês normal de entrevista e tudo já venha. Porém, quando a gente está trabalhando na área mesmo, você vê que às vezes o inglês, ter esse inglês técnico, dá uma grande insegurança nas pessoas. E isso é tão verdade que agora dentro da mentoria a gente vai ter um curso específico para inglês, para trabalho, né, para o mercado de trabalho e entrevista. Exatamente para deixar todo mundo já preparado e tranquilo com essa parte mais técnica, porque geralmente é o que todo mundo sente mais insegurança e às vezes por conta disso nem vai buscar o emprego. E qual que é o grande desafio aqui, né? A gente consegue aprender e melhorar até um certo ponto. Tem muita coisa que é somente na experiência. E não adianta, se você quiser ter o inglês perfeito, o inglês técnico 100% polido e com todas as palavras, antes de buscar um emprego, muito provavelmente você vai estar buscando esse emprego tarde demais, porque talvez você esteja tanto tempo fora da área, só estudando, tentando melhorar, que quando você for buscar esse emprego, às vezes você já nem tá mais pro cargo que você tinha pensado lá no início. Então, assim, na verdade eu acho que não existe. Acho que eu fico pensando, se fosse para eu poder parar tudo e falar, não, deixa eu estudar todo o vocabulário técnico da área que eu tô trabalhando agora. Eu não acho que tem possibilidade, a não ser que eu fizesse realmente um curso de graduação de novo. Porque fora isso, e mesmo nem na graduação, gente, porque quantos de vocês também não aprenderam muito mais em estágios ou no mercado de trabalho, porque na teoria às vezes é uma coisa, mas na prática muitas coisas diferentes aparecem, né? Então, assim, é algo que, feliz ou infelizmente, vai vir no dia a dia. E aí, as formas que você pode se preparar e já melhorar o máximo possível, né, evitar muito problema primeiro, o que eu disse do estudo de mercado. Então, quando você estiver entendendo sobre a sua indústria, você vai entender sobre cargos específicos. Nos próprios anúncios vai mostrar ali diversas palavras, os verbos mais usados, os termos.
E quando você tem tudo aquilo ali na sua frente, é muito fácil você usar o Google, o ChatGPT e tudo para você pesquisar o que é cada uma daquelas coisas. E às vezes até criar frases, né, com aquilo para você treinar. Então, essa é uma das formas. Uma forma que eu fiz para me preparar, né, um pouco antes de eu entrar nesse trabalho, porque eu consegui o emprego e eu pedi a eles umas semanas, eu acho que eu comecei 3 semanas depois que eu consegui o emprego. E aí eu tenho aqui uma série inteira, né, uma playlist inteira sobre inglês. Eu fiz 12 semanas focadíssimas em melhorar o meu inglês, e uma das coisas era o inglês técnico. E aí dentro dessa parte eu utilizei o aplicativo Elsa. Nesse aplicativo, quando você vai fazer a inscrição nele, eles perguntam para que você quer inglês. E eu coloquei lá que eu queria o inglês para minha área profissional e coloquei lá o cargo. O que aconteceu? Ele criou, né, já cria automaticamente diversas atividades voltadas para o que você precisa para aquele vocabulário técnico. Então tinha frases para eu repetir, tinha conversação, né, você conversa com uma inteligência artificial, então eles falam que você vai ser tal pessoa ou tal cargo, e aí o aplicativo é um outro cargo que está ali lidando com algum tipo de problema e você vai conversando com aquela inteligência artificial. Tem algumas frases prontas que a gente tem que repetir, tem palavras-chave que a gente tem que repetir, fica olhando a nossa pronúncia e tudo. Então, assim, tem diversas atividades, eu fiz todas elas e me ajudou demais a entender muita coisa e a falar certinho essas coisas, né? Mas, de novo, ajuda em várias coisas, mas tem várias outras que não estão lá dentro, é no dia a dia mesmo. Aí a outra coisa que eu tô fazendo, que é juntando essas duas coisas, eu peguei o ChatGPT, pedi para fazer frases que têm a ver com algumas coisas que eu tô fazendo naquele período dentro do trabalho. E aí, depois que eu crio frases realmente que são utilizadas no dia a dia, perguntas e respostas, eu vou lá no aplicativo Elsa e na parte de, se eu não me engano, chama Discovery ou Learn, tem em cima assim da tela Study Set, que é para você criar um plano de estudos. Nesse plano de estudos, eu coloco todas as frases que eu quero falar. E aí, basicamente, é só clicar play e aí o aplicativo vai te falar a frase, você vai repetir essa frase em voz alta, ele vai checar se a sua pronúncia tá certa, se o seu jeito de falar, a entonação tá legal, e vai te dar uma pontuação por isso. E o legal disso é que você cria o seu plano de estudos, então cada um dos meus eu tô colocando 10 perguntas e 10 respostas, e aí eu só aperto o play lá e vou treinando uma atrás da outra. Isso vai me deixando com mais familiaridade com palavras e coisas que estão no meu dia a dia. E isso faz com que eu fique um pouquinho mais natural na hora que eu vou falar sobre essas coisas. Estou fazendo isso estava fazendo isso como parte do meu novo projeto de 12 semanas. Dessa vez, eu comecei esse projeto para poder conseguir fazer o meu business enquanto eu consigo criar essa nova carreira nessa área de infraestrutura e, ao mesmo tempo, ter uma vida, meu estilo de vida, minha vida com meu marido e tudo, legal, porque essas duas coisas é para servir essa. Vou já adiantar que tá bem desafiador. Quinta-feira eu vou fazer um vídeo, né? Vou postar um vídeo exatamente sobre isso. E algumas coisas vão mudar. Mas isso era um plano inicial. Então, nos primeiros vídeos dessa série, você vai conseguir ver como é que eu separei essas frases, como é que eu fiz isso. E o restante, gente, é entender que é no dia a dia mesmo que esse inglês técnico vai vir. Não adianta você querer ter ele antes de começar. Não é assim a ordem das coisas. Então, dá para você fazer esses 3 tipos de estudo e entender que algumas coisas você vai aprendendo ali na hora mesmo. E para mim, a melhor coisa que eu faço é ouvir uma frase, ouvir uma palavra, alguma coisa que eu não tenho familiaridade, e isso se repetiu algumas vezes, eu entendi que aquilo vai fazer parte do meu vocabulário, ou deveria fazer parte do meu vocabulário, eu entendo o que é aquilo e começo a tentar imitar a pessoa falando. E aí, isso vai me... Assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Teve um que quando eu trabalhava no Hospitality, eu trabalhava com várias meninas que eram da Europa e tal, e elas falavam inglês melhor. Eu, geralmente, quando eu estava perto delas, ficava mais calada, né? E aí, eu lembro que elas iam conversar as coisas e elas falavam assim, you know what I mean? You know what I mean? Tipo, entendeu o que eu tô falando? E aí, toda hora elas usavam isso. E eu acho que é um viciozinho de linguagem até. Mas eu peguei, essa frase ela é falada nesse contexto da conversa, desse jeito. Então, quando eu ia falar alguma coisa, eu falava o que era, e quando eu estava num contexto que aquilo faria sentido, eu soltava a mesma frase, you know what I mean?
E aí isso passou a fazer parte do meu jeito de falar naquela época. Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Não é pra você pegar a pessoa e ficar imitando ela aqui nas costas dela, mas, assim que possível, falar isso com alguém. Vou dar um segundo exemplo para ficar claro. O primeiro projeto que eu fiz com essa empresa foi em uma obra que a maioria das pessoas não são daqui. Então, é o que eles chamam de fly in, fly out, né? A maioria da galera era de Perth, que é lá o pessoal já tem muita essa mania, né, de fazer esses trabalhos remotos. E tinha pessoas de Adelaide, enfim, tinha de alguns lugares. E aí, eu lembro de chegar lá e alguém perguntar, você é local? E aí eu respondi que era, que morava aqui perto e tal. Perguntei, e você? E a pessoa, não, eu sou de sei lá onde. Aí daqui a pouco tô lá, um outro dia, alguém perguntou, você é local? Aí eu expliquei que era e a pessoa falou que não era. Aí eu falei, isso é uma conversa, um jeito de falar. Então, terceiro dia, sei lá quando que foi, eu encontrei com alguém, conheci, prazer e tal. Aí eu fiz isso. Você é local? Então eu imitei, eu entendi como é que é e por que as pessoas usavam aquilo, porque a maioria não era local. E aí eu comecei a utilizar isso como uma das frases de início de conversa. E aí eu comecei a entender de onde a galera era, conheci mais gente. E também isso foi parte do meu desafio de inglês que eu fiz lá de 12 semanas, porque uma das coisas era começar assunto com pessoas desconhecidas. Então, era uma forma, né, de eu começar uma conversa ali e entender um pouquinho sobre a pessoa. Tá, vamos lá. Esse é o primeiro desafio. E aí vem o segundo desafio, que é a parte de conhecimento técnico. Eu sei que tem pessoas que vai vir lá do Brasil com alguma experiência e que consegue, às vezes, um cargo muito similar aqui, que faz coisas muito parecidas. Mas nem sempre isso é possível. Um dos motivos é porque o Brasil é um país mais generalista e a Austrália é mais especialista. Então, significa que, às vezes, o que um cargo aqui faz era um pedacinho do que alguém fazia lá no Brasil. Só que aí chega aqui, às vezes eles estão esperando que você entenda tudo daquilo, né? E faça aquele escopo inteiro e mais focado. Então, nem sempre as pessoas têm todo o conhecimento técnico em volta de uma coisa. No meu caso, eu fiz uma coisa que eu também indico para diversos mentorados em algumas situações específicas, que é entender qual que é a indústria local, entender onde está o dinheiro, e aí, dependendo de onde está a grana naquele local, você buscar por um emprego em uma indústria, assim, na disciplina que tem grana ali. Então, por exemplo, eu me mudei de Sydney, estou numa cidade regional a 2 horas de Sydney, e aqui na minha região tem duas coisas que dá muito dinheiro. Uma é a indústria da civil, né, essa parte de infraestrutura, e a segunda coisa é mineração. Então, eu já sabia que ou eu trabalharia com, assim, se eu quisesse ganhar mais grana, eu trabalharia com um ou com outro. E aí, por, obviamente, a minha profissão e várias outras coisas, eu preferi começar pela civil. E aí, começar em uma área de infraestrutura, sendo que eu nunca trabalhei com isso, obviamente eu iria começar em um lugar que eu não tenho conhecimento técnico. E, gente, sério, às vezes é muito frustrante querer dar tudo, querer ser boa, querer entregar serviço e simplesmente não conseguir. Porque tá começando, porque não tem jeito, não tem o que fazer. E assim, acho que no final das contas é uma boa lição mesmo, de que se a gente quer ser muito bom em alguma coisa, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente vai ter que começar, e muitas vezes começar ruim, começar do jeito que dá, começar sendo só o suficiente, e aí sim, melhorando esse conhecimento técnico, muitas vezes através da própria experiência, para poder chegar naquele patamar. Se você tiver tempo e puder estudar ao mesmo tempo, com certeza vai ser muito mais rápido, vai ser a melhor hipótese. Eu, como ainda tenho meu business do lado e tenho que dedicar algumas horas a isso, acaba que me atrapalha. Eu vejo que é um cenário muito parecido com quem ainda está aqui na Austrália estudando, porque às vezes você tem que dedicar um tempo para sua escola e nem sempre o curso que você está fazendo tem realmente a ver com o cargo que você está trabalhando na sua área. Então, assim, a gente tem mesmo que, né, se virar nos 30 aqui, não é fácil morar do outro lado do mundo e construir uma vida e uma carreira do outro lado do mundo, mas a verdade é que o conhecimento técnico ele vai vir mesmo com o tempo. Então, isso tá acontecendo comigo, eu me frustro às vezes eu chego em casa e falo, gente, queria tanto conseguir resolver isso aqui sozinha e eu ainda tenho que perguntar para alguém, eu ainda tenho que
né, dar meus pulos. Óbvio que hoje em dia com o ChatGPT é maravilhoso, quando a gente trabalha no escritório, você tem acesso a coisas assim, você consegue pesquisar muita coisa, mas algumas coisas não são assim pesquisáveis, né? E o que para mim tem feito a diferença é identificar coisas no meu trabalho que eu consigo fazer e consigo fazer bem, e que ou as pessoas não querem fazer, ou têm preguiça de fazer, ou nunca lidaram, e levantar a minha mão para eu poder ajudar com essas coisas. Por que isso, né? Porque enquanto eu sei que eu tô deixando a desejar em algumas coisas, eu consigo dar mais em outras. Então dá uma compensada e as pessoas falam, não, tá tudo bem, ela tá ajudando pra caramba nisso aqui, isso aqui ela tá pegando. E tem que lembrar também que já é esperado, quando você faz uma entrevista e a pessoa te conhece, vê o seu currículo e tudo, já é esperado que por algum tempo você vai estar ali ganhando ritmo mesmo, aprendendo, para depois entregar. Então, assim, não foi surpresa para o meu chefe, para ninguém ali da empresa que eu não tinha experiência nessa área. E às vezes eu vou perguntar alguma coisa, ou né, vou pedir uma opinião e tudo. Eu deixo isso claro também, já falei isso algumas vezes no escritório, porque às vezes eles falam, ah, você já fez isso aqui? Aí eu, tipo, não, nunca fiz. Mas é como o meu marido mesmo me disse, eles me contrataram, eles viram as qualidades que eu tinha, e para eles aquilo era o suficiente, era o que eles queriam. E eles sabem que o técnico vai vir. Então, eles já sabem disso, eles já estão esperando isso, né? Às vezes a gente fica se frustrando porque a gente quer estar em um patamar superior, e não tem jeito de brigar com o tempo, vai ser a experiência mesmo. Poderia, obviamente, estar focando em estudar muito e tudo, mas tem muita coisa, gente, que a gente só aprende fazendo, errando, vivenciando, e eu tô aprendendo a ter essa paciência também, tô me relembrando o que é começar de novo, numa indústria nova, e às vezes, até quando a gente pega um trabalho que a gente já teve no Brasil, às vezes a gente tem que meio que aprender de novo, né? E isso já linka também com uma das outras coisas, né? O terceiro erro que eu... Erro não, desculpa. O terceiro desafio que eu acho que a gente passa por aqui, que é a falta de experiência local. Então, assim, às vezes, sei lá, a pessoa... Ah, tô precisando de tal coisa, ou tá numa reunião lá, e a gente fala, ah, não vai precisar de fazer tal coisa. Aí alguém já fala, ah, na loja tal e tal e tal tem. E você, tipo assim, de que loja é essa que eu nunca ouvi falar? Ou então, sei lá, liga pro fulano e pro ciclano de tal empresa, vou te passar o contato aqui. E aí você fala, gente, nem sabia que existia essa empresa, quem dirá que essa empresa fazia isso? E assim, coisas como essa, por exemplo, conhecer os fornecedores, você conhece exatamente na experiência local. Ou, ah, não, na prefeitura aqui eles não gostam de tal coisa. Ou não pode tal coisa. Que é aquelas coisas de regras e códigos locais, né? Que quem tá muito, como é que fala? Tá acostumado com isso, já vai saber aquilo de cabeça, e às vezes a gente que nunca trabalhou na área aqui vai ficar assim, o que é isso? Por que eles estão falando isso? E no final das contas, de novo, é algo que não tem como se preparar antes. Aliás, tem como você dar uma melhorada, assim, né? À medida que você vai vendo as coisas, por exemplo, falaram de um fornecedor. Você pode passar um tempo no site desse fornecedor, ou se for uma loja física, um lugar físico, talvez você pode ir lá para poder ver as coisas e tudo, porque aí você realmente fica mais familiarizado. E a próxima vez que precisar, você vai saber disso. Mas, assim, antes de entrar, antes de começar, é muito difícil você se preparar para todos os cenários que vão acontecer. Agora, o que eu realmente acredito que vale a pena é, às vezes, levantar a mão para poder ajudar a criar, por exemplo, uma lista dos suppliers da empresa, que é uma coisa que eu estou fazendo nesse momento. Se a empresa já tiver, maravilha. Então, é o caso de passar um tempo nessa lista, abrir as empresas, ver os sites, ver se dentro dessa lista lá tem recomendações, comentários, né, se o pessoal foi legal ou não. Porque aí você já vai ganhando essa familiaridade. Agora, se não tiver, o que eu tô fazendo no momento, que eu acho que vai me ajudar e que pode te ajudar também, eu levantei a mão para fazer uma spreadsheet, né, para fazer uma tabela, uma planilha, com os fornecedores de todas as áreas, de todas as coisas. Por que eu fiz isso? Porque eu não conheço todas as áreas, muito menos todos os fornecedores. Então, isso vai fazer com que eu pergunte para pessoa por pessoa, ou pegue listas que eles têm separadas e condense.
E aí, como eu vou estar fazendo aquilo, digamos que me leve um dia para fazer isso. Talvez, sei lá, 2 tardes para fazer isso. Esse tempo, todo mundo do escritório já sabe que eu estou dedicada para fazer aquilo. Então, fica mais fácil de eu utilizar desse tempo para poder entrar nos sites, ver o que eles têm, ou colocar ali nessa spreadsheet, e aí eu começo a me lembrar do nome, o que a empresa faz, o que tem, né? E com isso eu vou ganhando uma familiaridade. Então, por isso que eu levantei a mão para fazer essa lista. Mas tem uma outra coisa também que você vai ter acesso ao começar a trabalhar, que é as próprias pastas da empresa. Então, às vezes, assim, um serviço que a sua empresa faz ou um projeto que a sua empresa já teve, você consegue entrar nessas pastas e se familiarizar com como foi. E aí isso vai fazendo com que, apesar de você não ter passado por aquela experiência, você pode ganhar um pouquinho da experiência à medida que você vai lendo aquele material e aprendendo um pouquinho com o que eles já fizeram. Eu tô também, né, tentando familiarizar dessa forma. Tudo que eu posso levantar a mão, assim, para fazer de documentação da empresa, eu ajudei muito eles agora na atualização de todo o sistema para poder conseguir a gente tem, né, as ISOs 9001, 4000 não sei quanto e tal, 45001 e a outra lá. E basicamente são todos os procedimentos da empresa, né? E aí eu me ofereci a ajudar, a formatar, a melhorar. E isso me fez entender muita coisa da empresa. Se eu não tivesse que refazer ou que melhorar esse sistema, o que eu teria feito seria entrar nesses procedimentos e ler tudo. Então, são coisas que a gente pode fazer assim que vai dando uma aliviada, mas que faz parte, gente. É um desafio mesmo. Agora, é aquela coisa. Você prefere o desafio, né, ou a parte ruim de não conseguir um emprego na sua área, ficar só trabalhando em emprego operacional, às vezes por conta disso não conseguir a residência, voltar lá para o Brasil e ter que conseguir um emprego na sua área lá no Brasil, ou vale mais a pena o desafio de trabalhar na sua área aqui, que também vai te fazer crescer e que às vezes na sua próxima experiência, ou talvez se você continuar na mesma empresa, daqui 6 meses, 1 ano, isso já vai fazer parte do seu dia a dia. Isso já vai ser, na verdade, uma bagagem que você vai ter, que às vezes você vai ajudar uma pessoa que está começando. Então, acho que desafios vão ter em todos os cenários, né? E de todos esses desafios, eu sempre vou escolher o desafio de ir lá e fazer acontecer, porque isso sempre me acrescenta, sempre me faz uma pessoa, uma profissional melhor. Todo desafio faz a gente melhorar, não tem para onde ir, né? O único caminho, né, é through, atravessar o desafio, e isso só faz a gente crescer. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você também vai gostar deste aqui.